Olá, bom dia, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com você para encerrar essa semana falando de coisas boas. Nesses dias temos conversado sobre a temática Mardoqueu, um homem relevante. Na segunda-feira eu quis destacar uma característica de Mardoqueu, que era um homem que não se calava. Nós conversamos aqui que se queremos ser cristãos relevantes, cristãos que se destacam, que são diferentes do demais e fazem a diferença, precisamos ser assim. Aqueles que não se calam, mas que se manifestam e denunciam a iniquidade e as injustiças. Na quarta-feira, falamos sobre o fato de Mardoqueu ser um homem de posicionamento. Diante de Amã, Mardoqueu não se curva, porque ele sabia o Deus que ele servia. Sabia que ele era judeu e que ele servia ao único Deus. E não se dobrou diante de Amã. Se queremos ser cristãos relevantes, precisamos ser cristãos de posicionamentos. Aqueles que não se dobram diante das imposições do mundo, aqueles que não negociam valores bíblicos, valores e princípios que vêm do nosso Deus. E hoje quero conversar aqui sobre Mardoqueu, aquele que honra e é honrado. Primeiramente, relembra nessas duas situações que já conversamos, quando Mardoqueu denuncia a conspiração contra o rei, e quando Mardoqueu não se curva diante de Amã por ter posicionamento. Além de entender um homem que não se cala e um homem de posicionamento, eu entendo também que essas duas ações são de um homem que honra. Um homem que honra os princípios da palavra de Deus, um homem que honra os princípios do Deus a quem ele serve. Um homem que olha para tudo aquilo que ele acredita e valoriza. Sabe, nós precisamos ser esses cristãos que não somente fazem o que é certo ou cumprem, o que a Bíblia nos diz, o que o Senhor nos ensina, mas fazem isso de maneira honrosa, valorizando e honrando em todo o tempo aquilo que o nosso Deus nos ensina. E percebo Mardoqueu também como um homem que é honrado. Gostaria de ler com vocês Esther, capítulo 6, versículos de 1 a 11, que diz: Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso, respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio. Não omita nada do que você recomendou. E então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Agora eu gostaria de ler também Esther, capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhes dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Sabe, tudo aquilo que Amã havia feito, tanto o fato dele ter impedido uma conspiração contra o rei, e o fato dele ter lutado por seu povo, pelos judeus, fez com que ele, sendo um homem que honra, fosse também honrado. O rei lembrou daquilo que havia acontecido quando dois oficiais tentaram conspirar contra ele, e ele decide então honrar Mardoqueu
pelos seus atos. E além disso, faz com que Amã, aquele que detestava Mardoqueu, levasse ele pela cidade proclamando: isto que o rei faz àquele homem que ele tem o prazer de honrar. Sabe, fico pensando que quando nós somos pessoas cristãos que honram, que valorizam e que levam a sério os preceitos do nosso Deus, Ele tem prazer de nos honrar. Ele tem prazer de honrar aqueles que praticam de forma justa e obediente aquilo que Ele nos ensina. Mais pra frente, em Esther capítulo 10, versículo 2 e 3 diz: todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Sabe, é essa honra que o Senhor quer nos conferir. A honra de ser amado pelo seu povo, a honra de ser reconhecido e de receber autoridade. Que nós sejamos como Mardoqueu, pessoas que não se calam, pessoas que têm posicionamento, mas pessoas também que honram os preceitos do nosso Deus, que valorizam os preceitos do nosso Deus. Certamente, sendo cristãos assim, o Senhor irá nos honrar no tempo dele, do jeito dele, que em tudo é bom, perfeito e agradável, inclusive. Que o Espírito Santo nos conduza a esse coração de honrar tudo aquilo que o Senhor tem conferido a nós, para que também sejamos honrados por aquele que é mais importante de todos, que é o nosso Deus. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que Deus abençoe você, a sua família, tenha um ótimo dia, um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima.